Hoje vamos falar sobre atendimento em grupo na psicoterapia, nos processos terapêuticos. Romani, como eu posso para realizar bons atendimentos em grupo? Eu quero trazer clareza para todo mundo que está assistindo essa aula sobre o que é um atendimento em grupo e será que é mais fácil, mais difícil? Quando eu posso começar a fazer atendimento em grupo? Será que eu preciso já ter muita experiência no individual para começar no grupo? Essa é uma pergunta que muita gente me faz também. Essa pergunta eu já quero explicar para você que você não precisa ter larga experiência no atendimento individual para fazer atendimento em grupo. Você, inclusive, pode começar atendendo em grupo. Você não precisa começar atendendo individual. Tem gente que pensa assim, depois, quando eu tiver muita experiência, eu vou fazer meus atendimentos em grupo. E não, você pode começar direto fazendo atendimento em grupo e uma coisa que é contraintuitiva. Fazer atendimentos em grupo é muito mais fácil do que fazer atendimentos individuais. Como assim, Romani? Muito mais fácil? Sim, eu vou mostrar para você nessa aula aqui o passo a passo para que você saia daqui sabendo fazer atendimentos em grupo, entender o processo de como funcionaria um grupo. Uma coisa que é importante, vamos lá, vamos supor que você hoje esteja cobrando pelo seu atendimento individual R$2.000. Um exemplo. Vamos supor que você cobra R$2.000 para fazer atendimentos individuais. Quanto que então você poderia cobrar para o atendimento em grupo? R$2.000 o atendimento individual. Alguém tem alguma ideia do quanto você poderia cobrar? Entenda que o preço é você quem faz. Se você quiser até cobrar mais caro em grupo, você poderia. Mas o que geralmente acontece? Geralmente se cobra um preço entre 20% a 60% do valor quando é em grupo. Eu vou colocar aqui um exemplo de R$500, 25% do valor total. Eu poderia ofertar o mesmo processo terapêutico, que seria R$2.000 individual, por R$500 dentro de um grupo. E qual que é o benefício que isso traz? Isso traz escala. Então perceba que o processo de escala é o que faz valer a pena. Entenda também, vamos supor que a sessão de atendimento individual com você custa R$500. Agora você pode vender o processo terapêutico em grupo de 4 encontros pelos mesmos R$500. Então, imagina, aqui, vamos supor que R$2.000 a pessoa faz 4 atendimentos com você. Então, talvez ela não tenha os R$2.000, mas ela pode fazer os mesmos 4 atendimentos com você, com apenas R$500 dentro de um grupo. E você pode trabalhar naquele grupo, juntando pessoas que podem ou não ter objetivos em comum. Como assim? O que eu recomendo é que você tenha uma proposta de valor para aquele grupo, para que pelo menos o grupo tenha algum ponto em comum. Exemplo, pode ser um grupo sobre autoconhecimento, você pode montar um grupo de autoconhecimento, você pode montar um grupo sobre... Autoconhecimento é extremamente genérico, mas ainda assim é um ponto em comum. Você pode montar um grupo só para ajudar terapeutas a vencerem insegurança. Você pode montar um grupo para ajudar pessoas a emagrecerem. Você pode montar um grupo para ajudar a vencer a procrastinação. Você pode montar um grupo para ajudar na gestão financeira de uma pessoa, de uma empresa. Isso é um processo em grupo. É mais simples do que parece. Inclusive, eu quero que você perceba o seguinte. Vamos supor que você começa a se especializar em ajudar pessoas a organizar a vida financeira delas. Você não precisa necessariamente começar no individual. Você pode montar grupos e criar um método do que vai ser entregue naquele grupo. E percebe que é mais fácil do que o individual. Por que é mais fácil do que o individual? Porque no grupo, as chances são que você tem o próprio grupo para se ajudar, e além do próprio grupo se ajudar, você tem um método de cada encontro temático para aquele grupo chegar ao objetivo final. Então, é um grupo que tem que pensar, quem entrar nesse grupo, qual o objetivo que ele vai ter? Exemplo, eu começo, não é nem sobre necessariamente o nicho, mas sobre a promessa do que vai acontecer quando a pessoa entrar no seu grupo. Eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que você está ajudando pessoas a vencerem a ansiedade. Você pode montar um grupo sobre fazer as pazes com a ansiedade.
ou um grupo de pessoas que desejam aprender a estudar melhor. Você pode montar um grupo para ajudar pessoas a aprenderem a estudar melhor. E aí você pode trabalhar tanto a parte de ressignificação nesse grupo, que é ajudar a pessoa a fazer as fases com a própria história, quanto a parte de clareza, que é a pessoa começar a ter um planejamento estratégico para ter melhores resultados e desenvolver melhor performance sobre como aprender a estudar. Você pode criar um grupo sobre vencer medos, e nesse grupo de vencer medos pode ter gente com diferentes medos. E lá você tem um método que você vai trabalhar ressignificação e clareza para que quem participar do seu grupo saia de lá melhor do que entrou. E é muito mais fácil o atendimento em grupo e é mais escalável. Não tem limite de pessoas. Você pode colocar quantas pessoas você quiser na sala. Só que entenda, cada dinâmica de grupo altera de acordo com o número de participantes. Por exemplo, uma dinâmica que você consegue ter um contato muito mais individualizado com cada uma das pessoas é em torno até 12 pessoas. Começa a passar disso, fica difícil você ter um contato tão próximo com as pessoas ali. Só que ainda assim é possível criar essa proximidade, mesmo com centenas de pessoas na sala, usando estratégias de dividir a sala em pequenos grupos e ter dinâmicas que vão fazer com que o próprio grupo se trabalhe entre si. Eu quero que você perceba que a maior parte dos treinamentos que você vai, imagina quando você vai numa imersão ao vivo voltada para desenvolvimento humano. Aquilo nada mais é do que uma terapia em grupo. Aquilo nada mais é do que um método terapêutico em grupo. Então imagina que você vai... Quem aqui já participou de algum tipo de imersão de desenvolvimento humano? Alguém já participou de algum tipo de imersão na área do desenvolvimento humano? O Márcio falou, eu já participei. E aqui, é bom determinar um número máximo? A Celi perguntou. Não precisa de determinar um número máximo, Celi. Vai de acordo com o que você quer entregar. Imagina o seguinte, a dinâmica do grupo vai mudar. Só que você tem que pensar o seguinte, se você está querendo testar, imagina isso, eu vou dar um exemplo. Eu estou lançando um produto onde eu vou ensinar pessoas a montar time comercial. Nesse produto, o meu objetivo, por que eu não quero vender desesperadamente para milhares de pessoas esse produto ainda? Porque o meu objetivo é vender para algumas poucas pessoas, até para entender se eu vou gostar de ensinar tudo aquilo, porque vai ter muito valor o que eu vou ensinar, então eu tenho que entender também, caramba, peraí, eu vou estar gostando de ensinar e as pessoas vão estar gostando de receber se esse produto for legal para mim e para o meu cliente, aí depois eu penso em escalá-lo. Então, entenda também, você tem que olhar em relação à dinâmica do grupo, não é só sobre se está bom para o cliente, tem que estar bom para você também. Isso é muito importante de se entender. E aí, você pode determinar um número que seja bom para as duas partes. Exemplo, nesse caso, por que eu estou dando esse exemplo aqui, que eu estou fazendo uma imersão onde eu vou ajudar pessoas a montar tipo comercial? É basicamente um processo em grupo. E aí, o que acontece nessa imersão? Se eu chegasse e vendesse muito dela de início, pode ser que o método ainda não está estruturado como eu gostaria que estivesse. Isso, sem perceber, eu posso não achar tão legal a entrega, ou de alguma forma pode ser que eu vou entregar demais nessa primeira vez e eu falo, caramba, talvez eu entreguei demais e eu não sei, eu tenho que encontrar um ponto onde eu vou falar, cara, agora eu achei. Então eu faço o chamado MVP. Se você estiver numa fase de construção do MVP, é interessante que você faça com algumas pessoas, você pode limitar algumas pessoas, mas não porque precisa haver limitação, e sim porque você está fazendo o teste para ver se é bom para você e é bom para o seu cliente. Deu para entender aí? Então vamos lá. O pessoal está falando aqui, ó, eu já participei, eu também participei, eu participei aqui, o pessoal está falando, eu já participei, ó. Eu já dei uma palestra de inteligência emocional. Aqui a palestra. A palestra não é necessariamente um processo de terapia em grupo, é como se fosse uma sessão só, a palestra, para entender um pouco melhor. Qual a ferramenta digital ideal para fazer num tratamento em grupo? Ó, boa pergunta aqui, André. Vamos lá que eu vou explicar para que vocês comecem a desenvolver isso. Primeiro, esquece essa ideia de qual a ferramenta ideal. Você tem que pensar qual o objetivo que o grupo tem. E eu vou te dar um exemplo claro. Ó, aqui agora vocês já entenderam
estratégias de precificação. Agora eu quero mostrar para vocês como eu vou escolher as melhores ferramentas para os processos em grupo. Imagina que eu tenho um grupo e o meu objetivo com aquele grupo é ajudar pessoas com ansiedade. Então eu estou trabalhando um grupo, todo mundo que vai entrar ali naquele grupo são pessoas que desejam, de alguma forma, melhorar os sintomas da ansiedade, conseguir, de alguma forma, poder se desenvolver em relação aos problemas com ansiedade. A promessa, ansiedade, fazer as pazes com a ansiedade. E quantos encontros vão ser? Vamos supor que vão ser 4 encontros. Se vão ser 4 encontros, o que eu tenho que colocar de ferramenta dentro desses encontros para que ele consiga vencer a ansiedade dele? É essa a pergunta. Esquece a ideia maluca de eu vou usar em todo grupo que eu fizer sempre as mesmas ferramentas. Porque aí você está sendo muito genérico em relação ao nicho. Dá para usar as mesmas ferramentas em tudo? Dá. Só que aí você tem que ir para um nicho mais genérico. Por exemplo, autoconhecimento, desenvolvimento humano. Só que quando você vai para esse nicho, a concorrência é maior, é mais desafiador. Porque imagina o seguinte, se tem um cara que está com a bandeira mais fincada em nichos maiores, é mais desafiador as pessoas escolherem você ao invés de outra pessoa que está muito bem posicionada. Agora, se você pega um subnicho, as pessoas vão preferir você muito mais facilmente. Exemplo, se eu pego, além de ansiedade, eu posso pegar, por exemplo, fobias, que é um subnicho da ansiedade, para ajudar a vencer medos. Medo como dirigir, medo de falar em público e outros medos. Ou eu posso pegar e nichar em um só vencer o medo de falar em público e fazer grupos relacionados a isso. É um exemplo de grupo possível. Então, vamos supor que a pessoa deseja vencer a ansiedade. O que nós vamos fazer aqui? 4 sessões. Primeira sessão, você vai fazer, por exemplo, uma ferramenta de autoconhecimento. Você vai fazer uma ferramenta de autoconhecimento e uma ferramenta de ressignificação. Para ele já sair aliviado ali daquela sessão, você pode fazer isso em grupo. Segunda sessão, você vai pegar o feedback, o que aconteceu do encontro anterior para esse encontro. Como foi as evoluções? Você pode perguntar para 2, 3 pessoas como foi a evolução da sessão anterior para essa sessão. E aí você vai pegar o feedback, conversar com essas pessoas, interagir, ver sobre os desafios que aconteceram, ver sobre as vitórias que aconteceram, e aí você vai passar para uma outra ferramenta. Aí você pode, imagina agora, ensinar técnicas para ajudar na ansiedade. Técnicas. Por exemplo que fosse 4 encontros. Você já fez uma ressignificação, você já ensinou técnica, já pegou feedback. O que você vai fazer agora na terceira sessão? De novo, você vai pegar feedback do pessoal que implementou as técnicas, você vai ver quem tem desafios, quem está conseguindo vencer, conversar com essas pessoas, e aí você vem para o terceiro, que é, agora você pode, por exemplo, trazer estilo de vida. Estilo de vida e rotinas. Rotinas anti-ansiedade. Ou seja, estilo de vida e rotina anti-ansiedade. Deixa eu chegar isso mais para trás para dar para vocês verem. Basicamente, você vai estabelecer rotinas. Beleza. O que acontece? Agora você já estabeleceu rotina, fez um plano de ação, já deu técnicas para ele lidar com a ansiedade, já desenvolveu ferramentas de ressignificação junto com ele. Aí você vai para uma 4ª sessão. E na 4ª sessão, vamos supor que com essa galera aqui da ansiedade, o que você vai fazer? Você pode fazer uma outra ferramenta de ressignificação. E vai fazer alguma ferramenta para ele se preparar para depois que o grupo acabar. Pós. Como assim? O pós. Você pode passar tarefas para ele, como, por exemplo, algum filme que ele tem que assistir, ou algum livro que ele tem que ler, ou alguma tarefa pós o grupo terminar. Ou seja, aqui você fechou o seu atendimento em grupo com ansiedade.